Olá, tudo bem? O dia 16 de novembro foi escolhido para simbolizar o Dia dos Ostomizados, levando a mensagem de que a pessoa ostomizada que não tem acesso à bolsa coletora representa uma violação aos direitos humanos. No programa de hoje você vai saber o que é ostomia, quando e por que acontece e como pacientes que são submetidos a esse procedimento cirúrgico vivem. São várias as razões pelas quais uma pessoa necessita ser operada para construir um novo caminho para a saída das fezes ou da urina para o exterior. Ostomia é a confecção cirúrgica de uma abertura entre a pele e um ou mais órgãos ou cavidade com a finalidade de desviar o trânsito das eliminações intestinais ou urinárias, de alimentação ou respiração. Muitas pessoas convivem com essa realidade e ainda precisam enfrentar o preconceito. Quando você se ama, é mais fácil as pessoas te amarem. Quando você se aceita, é mais fácil as pessoas te aceitarem. A pergunta que chega é, mas eu vou ter que usar bolsinha? Entendeu? A preocupação às vezes não é nem o câncer, é a bolsinha, porque existe um tabu. A ostomia seria a derivação de um intestino para fora ou mesmo de alguma outra estrutura, por exemplo, o ureter. Atualmente, este tipo de intervenção se realiza criando um estoma na parede abdominal, pelo qual as fezes em consistência e quantidade variável e a urina em forma de gotas são expelidas. Este ostoma, por suas características, não poderá ser controlado voluntariamente. É por essa razão que o paciente precisará utilizar uma bolsa de coleta de fezes ou urina. A cirurgia ostomia, ela tem dois tipos de ostomia, a definitiva e a temporária. A temporária significa que pode fazer a reversão. E essa reversão, ela depende assim da facilidade ou dificuldade do tipo de ostomia. Porque tem a ostomia que nós falamos assim, que é uma ostomia em alça, né? Em cano de espingarda, é onde o médico tem a parede abdominal e o médico coloca o intestino para fora assim e abre aqui e o cocô sai pela bolsa, aí ele só fecha aqui e joga o intestino para dentro. Então é um fechamento fácil. E tem umas ostomias, principalmente em casos que o médico faz a cirurgia de urgência, né? Um acidentado, um tiro. O médico, ele às vezes ele vai, opera, né? Muitas vezes tem infecção, sangramento, ele tira o intestino e coloca o final do intestino para fora assim, e aquela outra parte que foi cortada, ela fica perdida dentro da barriga. Então nessa situação, o médico, para poder ligar o intestino, ele tem que cortar de novo o abdômen, soltar o intestino que está aqui na barriga, na parede do abdômen e grudar lá no final do intestino ou no reto. Essa situação é uma cirurgia já bem mais complicada, exige mais cuidado, tem que ter mais experiência e é uma cirurgia que potencialmente ela complica mais, ela pode complicar. Então são cirurgias que têm seu risco na hora do fechamento, sim. A ideia de construir um centro especializado em ostomia que pudesse atender a pacientes de Cascavel e região fez com que o Dr. Sagai buscasse novidades na medicina paulista há 23 anos. O núcleo de Cascavel, ela tem uma particularidade. Quem fundou foi o próprio médico que trouxe esse núcleo, fundou juntamente com os ostomizados. O profissional é que juntou os ostomizados, fundou essa associação e pegou pessoas certas para apoiar, enfermeiras, nutricionistas, psicólogos. E isso lá atrás, isso é questão assim de foro íntimo do profissional, né? Nós temos hoje profissionais assim totalmente dedicados, totalmente focados, pessoas que doam seu tempo, seu carinho, seu amor, seu conhecimento para essa população, sem pedir nada em troca. Em 1988, há 23 anos, portanto, nascia o Núcleo Regional dos Ostomizados do Oeste do Paraná, que lutava pela aquisição de bons materiais para os ostomizados para que eles pudessem ter qualidade de vida, pleno convívio social e familiar. Hoje, o núcleo chamado Renascer é referência de atendimento no Brasil todo, provando que os sacrifícios e as lutas valeram e valem a pena. Eu sou funcionário público ou policial militar, né? Em 3 de novembro de 86, numa ocorrência, eu fui atingido por 5 disparos de arma de fogo, um que veio atingir a minha coluna e eu fiquei paraplégico.
Inclusive, agora dia 3 eu fiz 25 anos de idade, de cadeira de roda. Mas a vida continua. Alberto não é ostomizado, mas conhece bem a realidade de pacientes que passam pela ostomização e conta como se envolveu com o núcleo dos ostomizados. Forneci um material para incontinente urinário aqui na associação e eu fui tomando conhecimento desses produtos e vim para cá. E estou aqui aproximadamente há 10 anos já aqui dentro da associação. A qualidade de vida pode ser muito boa para quem enfrenta a rotina da ostomia, segundo Alberto, que faz questão de falar sobre o material destinado ao uso dos pacientes. O objetivo principal é proporcionar qualidade de vida ao ostomizado e incontinente urinário. É o primordial. Mas para essas pessoas ostomizadas em incontinente urinário ter qualidade de vida, você tem que disponibilizar um material de qualidade. E graças a Deus nós temos um material de muito boa qualidade, um material que é fornecido aqui tanto para o ostomizado quanto para o incontinente, é todo material importado. Não que o nacional não esteja qualidade, mas dentro da adaptação do paciente, a gente preconiza aqui uns itens. Tem que ter material de qualidade, de quantidade suficiente, que se adapte, o paciente se adapte, e no dia certo. Sabe o que é bacana em nosso programa? Poder levar até você notícias e informações de como a vida pode ser boa, de como as pessoas podem sim ter melhor qualidade de vida, mesmo passando por algum tipo de problema. Com esse compromisso, Medicina e Saúde vai mostrar depois do intervalo. Onde eu estou hoje não é mérito meu, é mérito da ostomia, porque ela foi uma mola propulsora para que eu tivesse sucesso na vida. Se eu fosse você, não saía daí. A gente volta em instantes. Até já! E de repente você enxerga o caminho que liga o sonho à realidade. Assim nasce uma ideia. Um sonho se realiza pelo talento de quem acredita que tudo é possível. Devemos olhar para o cliente e enxergar inovação e para o laboratório sustentabilidade. Este é nosso papel, ver o mundo com olhos de sonhador e a cada novo desafio encarar o futuro com confiança, perguntando sempre, e por que não? Biovel, análises e pesquisas clínicas, inovação e integração em saúde. Para um tratamento eficaz, os médicos precisam enxergar muito além do alcance de seus olhos. Por isso dependem cada vez mais da tecnologia dos diagnósticos por imagem. Para atender essa necessidade, a Uniton traz um novo aparelho de ressonância magnética de última geração. O Magneton Esprit produz imagens de alta resolução e oferece maior sensação de conforto aos pacientes. Uniton, porque a evolução continua. Voltamos e agora eu quero mandar um grande beijo para a Elaine do bairro Neva aqui de Cascavel e para os nossos amigos de União da Vitória, que assistem ao Medicina e Saúde todos os sábados. Obrigada pela companhia. Para muitas pessoas que têm sua vida modificada por uma doença ou acidente, a ostomia pode significar o fim de tudo. É exatamente isso que Alberto e as pessoas envolvidas com o trabalho desenvolvido no núcleo procuram mudar. Ninguém aceita modificar a tua vida. Eu lembro de mim, 25 anos atrás, quando eu fiquei numa cadeira de roda, que eu fui saber 2 anos depois, você não aceita, você não quer aceitar. É a mesma coisa com ostomizado, com incontinente urinário. Ninguém, nós, infelizmente, nós seres humanos não estamos preparados para mudar, não o teu estilo de vida, mas o teu jeito de viver. Você imagina uma pessoa nova ou de idade, vamos supor, que vai para um hospital para se internar, para fazer alguma avaliação intestinal e que sai de lá com a bolsa. O envolvimento entre médico e paciente é lembrado por Dr. Sagai como um importante elo que vai além do tratamento convencional. Nós temos várias situações em que haveria uma necessidade de um acompanhamento pós-doença, pós-acidente, ou pós-cirurgia, e uma recuperação desses indivíduos, né? Nós precisamos resgatar esses pacientes e trazê-los para a sociedade com uma qualidade de vida o máximo possível. O médico ele tem que ter uma visão social para que ele age assim, porque o médico ele tem que saber que ele é importante para a sociedade. Ele tem que recuperar os pacientes integralmente, não é só recuperar da doença, mas sim psicologicamente, socialmente, né? Tem que fazer com que a pessoa volte à sua vida normal, né? No trabalho, na sua família. E nem sempre isso os médicos, nem todos os médicos têm essa visão, essa disposição, essa estrutura
essas condições. Um conceito importante, novo na medicina, chamado humanístico, que leva o médico a ter uma visão social também de seu paciente, é citado pelo cirurgião na recuperação do ostomizado. Imagina o paciente acordar com uma bolsinha na barriga, né? Às vezes sem um olho, sem um membro, um acidente. A situação é dramática, né? Dentro da minha especialidade, que é a ostomia, eu sei o problema disso. Por isso, eu sempre tive essa ideia de trazer ao paciente não só a cura da doença, mas sim resgatar esses pacientes doentes para a sua vida normal. E essa associação tem exatamente essa função de no pior momento, na pior situação, dar esperança a essa pessoa, convencer essa pessoa que ela pode viver, primeiramente, depois que ela pode trabalhar, que ela pode se integrar à família, à sociedade, e isso é uma prova concreta, é a nossa associação. De volta ao núcleo, pergunto a Alberto como é o trâmite dos materiais, as bolsas de ostomia que são doadas aos pacientes do núcleo. Alberto explica que há um processo de licitação onde a qualidade do material é prioridade. Quando o ostomizado chega na associação, ele passa pela avaliação do ostomoterapeuta. E o ostomoterapeuta vai dizer que tipo de material ele vai usar, quanto de material ele vai usar. E a gente cadastra o paciente no cadastro que a gente tem na associação, né? E repassa esse cadastro para o CISOP, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná, que eles fazem uma licitação por ano e eles que adquirem esse material e repassam para a gente. E a gente faz o confronto de contas, quer dizer, eles me repassam a quantidade de bolsa, no máximo 15 dias após a reunião mensal, e eu tenho que fazer a prestação de conta para eles, dizendo para quem que eu entreguei todo esse material, para todos os pacientes cadastrados. Com 190 pacientes ostomizados e 60 com incontinência urinária, o Núcleo Regional de Cascavel sobrevive graças a doações de seus associados e ações como as descritas por seu presidente. Desde a doação dos ostomizados incontinentes, que ajuda bastante, e o resto a gente na base da popularização entre amigos, de jantares, de bazar. Recebem ajuda de algum órgão federal, municipal, estadual? Não. A gente não recebe nada, nem do governo federal, nem do governo estadual e nem do governo municipal. Do governo municipal, a única coisa que o governo municipal paga é o telefone para nós. O telefone que tem na associação pertence à prefeitura municipal. Muita gente não sabe, mas o Núcleo Regional de Ostomizados de Cascavel é referência nacional, servindo de modelo para muitas cidades do Brasil. Ostomizados e incontinentes que vêm para cá, por causa que Cascavel é um centro médico de saúde, referência, vem no Hospital Universitário, vem no PECAM, vem no SEONC, e que são de outros estados e até de outros países. Esse ano que passou, eu tenho uns 4 paraguaios. Nós temos hoje realmente uma associação que funciona perfeitamente, com uma altíssima qualidade, os pacientes, os familiares ficam extremamente satisfeitos. Nós usamos e lutamos pelos ostomizados com os melhores materiais, damos palestras, reunimos, temos terapia ocupacional, atendimento pré-operatório, pós-operatório. Isso no Brasil, eu diria assim que alguns serviços eles podem chegar próximo, mas um serviço como o nosso, eu acredito que ainda não tem no Brasil. Não é fácil aceitar algo tão novo e inesperado como coletar as próprias necessidades fisiológicas. Mas diante de uma doença ou risco de morte, médicos e pacientes precisam fazer a escolha certa e muitas vezes sem esperar muito. Nas urgências, né, é uma medida de salva-vida, né, que a gente utiliza, então é comunicado somente depois do procedimento feito, né. Algumas vezes a gente já alerta a família ou o paciente que pode existir a necessidade. Foi operada numa situação de obstrução intestinal, ela perdeu muito peso, ela vinha sofrendo muito tempo, e há mais ou menos um ano nós fizemos desvio. Ela engordou uns 15 quilos, ela ficou saudável novamente, só que nessa parte do intestino continua a doença e com uma inflamação muito severa, e nesse local há uma represada de fezes. Então nós vamos tentar remover esse segmento do intestino e manter a bolsa, né, manter a colostomia. E no futuro a intenção é ligar o intestino no reto. Todos os estomas, eles podem ser definitivos
ou temporários. Então, dependendo da situação, dependendo da doença que essa pessoa apresenta, ela vai ter um estoma definitivo ou um temporário. O temporário, ele normalmente é reversível com uma cirurgia, que ocorre na maioria das vezes, né, essa reversão, após o controle de uma infecção ou de alguma outra doença, um câncer, né? Às vezes a pessoa precisa fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, depois que acaba esse ciclo, é possível fechar esse estoma. O estoma é explicado pelo médico coloproctologista numa tentativa de levar mais informações às pessoas e diminuir o preconceito que cerca muitos desses pacientes. O estoma, ele muda a imagem corporal do paciente, né? Então, a primeira reação que o paciente tem é de muita revolta, de uma negação mesmo, né? Porque ele sempre pergunta, como é que eu vou ficar fazendo cocô pela barriga? Como é que eu vou fazer xixi pela barriga? Mas, a partir do momento que ele entende que isso serviu para salvar a vida dele, que isso vai ajudar ele a recuperar de uma doença, né, ou de um câncer, ou de uma infecção séria, ele começa a aceitar melhor isso. Então, mas a primeira resposta, a primeira reação do paciente é de muita revolta. Mas depois que ele entende que essas medidas salvam a vida, ele se conforma melhor. Wilce conta como superou a ileostomia feita há 9 anos e como vive bem com o estoma. Uma lição de amor próprio e de vida, sem dúvida alguma. Para que eu superasse essa fase de adaptação inicial, foi muito importante a equipe multidisciplinar, que seria o médico, nutricionista, psicólogas, assistentes sociais. E eu acho que o mais importante de tudo foi a minha família, que aceitou a ostomia, mais do que eu. Porque a ostomia tem que ter a aceitação do ostomizado e da família. Porque senão ele se auto-rejeita, se autoflagela, ele se esconde da família, se esconde da sociedade, porque ele acha que ele é imprestável. E na realidade não é bem essa. No próximo e último bloco, você vai conhecer a história da fisioterapeuta que foi ostomizada após um acidente de moto. Eu saí, fui direto para a UTI, quando eu acordei da anestesia eu já estava ostomizada. Daqui a pouquinho, Medicina e Saúde volta já já. Sempre fui uma mulher independente. Faço questão de resolver sozinha meus problemas. Um dia tive em que a solução dependia de outras pessoas. Foi muito complicado para mim admitir que precisava de ajuda. Mas de repente fui surpreendida. Vi que essas pessoas eram extremamente qualificadas para me ajudar. E estavam em um local que oferecia todo o suporte para isso, tanto de equipamentos quanto de pessoas. Hospital Gênesis, mudando o seu jeito de pensar saúde. Estamos de volta e a Medicina de hoje fala sobre ostomia. Mais uma vez, o núcleo Renascer dos ostomizados em continentes do oeste do Paraná é citado como bálsamo para muitos pacientes. Wilce fala sobre a história da associação e como a participação direta de profissionais da saúde comprometidos com a causa dos ostomizados foi fundamental em seu processo de recuperação. Quando o Dr. Sakai trouxe essa ideia de São Paulo, eu tive esse preparo lá. Aí que viemos para cá, fundamos o núcleo, eu estava com 16 para 17 anos, o núcleo foi fundado dia 8 de julho de 1988, foi na data que eu completei 18 anos. E eu estava em São Paulo, na data da inauguração do núcleo, da fundação, entre aspas. Hoje nós temos sede própria, nós somos uma referência não somente nacionalmente falando, mas mundialmente. Todo mundo já ouviu falar do núcleo dos ostomizados em continente oeste do Paraná. Wilce era muito jovem quando precisou ser ostomizada e fala ao Medicina e Saúde sobre a revolta que sentiu e como isso atingiu sua vaidade e seus relacionamentos. Descobri a retocolite ulcerativa, foi diagnosticada, eu tinha 15 anos. Foi uma surpresa tanto para mim como para os meus familiares. E a melhor solução seria retirar todo o intestino grosso e o reto, que seria uma cirurgia chamada colectomia total mais paute ileal. Uma técnica nova, na realidade foi a 11ª no Brasil, e eu fiquei ileostomizada temporária. Mas uma temporária bem revoltada, porque eu era jovem,
queria me divertir, queria aproveitar a vida. E cheguei aqui em Cascavel, a cirurgia foi realizada em São Paulo, cheguei aqui em Cascavel, não conhecia ninguém, a revolta foi muito grande. Eu era uma rebelde, ostomizada, e até me adaptar à questão de vestimenta, era muito vaidosa, eu achava que a ostomia atrapalhava. Meu abdômen tinha cicatrizes, mexia muito com o lado da vaidade pessoal. Relacionamentos eram difíceis porque a ostomia é uma deficiência não aparente. E a partir do momento que você se mostra perfeita, entre aspas, isso é o paradigma da sociedade, que a pessoa tem que ter um corpo perfeito, 1 metro e alguma coisa, e tal. Quando você se expõe sexualmente falando, e a pessoa vê um ostoma, que seria um intestino exteriorizado, né? Costurado na barriga, a pessoa leva um baque. Não são todos os homens que estão preparados para isso. E você também, como ostomizada, tem que aceitar essa situação, essa nova vida, essa nova realidade. E houve situações que relacionamentos não, entre aspas, não vingaram por causa da ostomia. Depois de dezenas de cirurgias e de muita força de vontade e otimismo diante dos obstáculos, o Ilse deixa um recado aos ostomizados de como encarar a vida. Aproveitem a vida bem. Sejam felizes com a ostomia, porque essa é a oportunidade única. E nós somos privilegiados em sermos ostomizados. Uma das causas de ostomia é a doença de Crohn, uma doença crônica inflamatória intestinal que atinge geralmente o ilho e o cólon, mas que pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal. As ostomias hoje têm um índice triplicado devido à doença. A colostomia é um desvio do intestino que nós fazemos para a parede abdominal em certas situações cirúrgicas muito graves. E só para dar um exemplo, nós estamos aqui com uma paciente jovem, 25 anos, que tem uma doença inflamatória intestinal chamada doença de Crohn. É só para vocês entenderem por que a gente é obrigado a fazer muitas vezes a colostomia. Esse é o intestino fino, ela desemboca no intestino grosso e essa parte do intestino grosso é normal. E aqui, essa região é onde está a colostomia, que vocês vão ver, estão acompanhando na imagem do abdômen. E essa parte do intestino chama transverso e chega aqui a uma estenose. Essa moça, ela teve uma obstrução intestinal, então as fezes chegou aqui e parou, ela não conseguiu, então ela teve uma obstrução intestinal, então foi feito um desvio para que o cocô, as fezes saia pela bolsa. Novamente, o preconceito que ronda os ostomizados é lembrado pela médica coloproctologista, enfatizando que este procedimento salva vidas. Então, o paciente ele tem que encarar esse procedimento como uma forma de ajuda. E isso vai te ajudar a voltar ao trabalho, a tua rotina normal. Existem alguns procedimentos, existem alguns cuidados que a enfermeira estomoterapeuta, ela vai ajudar o paciente a fazer com que ele fique por sobre a roupa e ninguém vai nem perceber. Existem alguns cuidados até que faz com que o paciente ele só esvazie em momentos que ele achar prudente. Então isso não tem nada em relação à limitação de movimentos, de atividade física e nem de atividade do trabalho também. Então o paciente, na verdade, ele tem que estar feliz porque ele está voltando às suas atividades normais. O Alberto, que vocês conheceram no início do programa, faz fisioterapia há algum tempo. E através dele conhecemos sua fisioterapeuta, a Miriam, que semanalmente ajuda Alberto com sessões fisioterápicas e muito bom humor há mais de ano. O que Miriam não poderia imaginar é que um dia seria membro do núcleo que Alberto preside. Nunca tinha pensado ser uma ostomizada, né? Já vinha pensando, né, se teria acontecido alguma coisa comigo em outro tipo de patologia, mas não como ostomizada. Uma porque eu ainda nunca tinha convivido com ninguém ostomizado, nunca tinha visto uma pessoa ostomizada. Um acidente de moto no início deste ano fez com que Miriam aumentasse a estatística de ostomia no Brasil. Eu sofri um acidente, né, fui socorrida, fui levada para o hospital e no primeiro exame apareceu que eu estava com uma lesão na parede externa do intestino, mas essa lesão não tinha causado ainda uma perfuração no intestino. Então eu fiquei internada uma noite, me liberaram para ir para casa, né, retornei
No outro dia também fizeram novamente um raio-x e foi constatado que ainda continuava só aquela lesão. E me liberaram para ir para casa e me pediram para mim voltar no hospital no domingo. E aí eu estava bem, eu não quis retornar naquele dia, mas então eu comecei a passar mal durante a noite, com diarreia, com náusea, vômito, febre, calafrio, e aí eu fui procurar um outro hospital. A sorte de Miriam foi ter procurado atendimento onde uma das melhores especialistas da coloproctologia do país estava de plantão. Doutora Doriane Lima atendeu a fisioterapeuta, que foi levada imediatamente para o centro cirúrgico. E nessa primeira cirurgia eu já saí, fui direto para a UTI. Quando eu acordei da anestesia eu já estava ostomizada. E aí então eu já sabia o que era, né, ser ostomizada, o que significava aquela bolsa na minha barriga. E a minha preocupação era de quanto tempo eu ia ficar com aquela bolsa. Miriam fala de como o núcleo de ostomizados a ajudou num momento de extrema dificuldade e conflito. Primeiro dia após a alta, eu já fui no núcleo fazer meu cadastro. E aí lá eu recebi todas as informações, né? Foi ensinado para o meu marido como que deveria ser feita a troca da bolsa, como que deveria ser feitos os procedimentos. E uma semana depois, ou duas, já tinha a reunião do núcleo daquele mês. E aí eu fui, conheci mais pessoas que tinham o mesmo problema que eu, conheci também a Wilce, vi a história dela, pessoas que trabalhavam, pessoas que tinham uma vida normal sendo ostomizada. E assim eu vi o exemplo de todas essas pessoas e comecei a lutar para ser também uma pessoa normal. Usar as roupas normais, trabalhar normalmente e viver uma vida normal. Já são grandes vitoriosos, pois superaram a doença e o trauma. Um grande abraço ao Alberto, a Wilce e a Miriam por falarem ao Medicina e Saúde sobre um assunto que não é qualquer pessoa que comenta. O preconceito e a desinformação ainda são grandes, mas estamos falando de recuperação, de saúde, e isso é o que importa. Acesse o site do Núcleo dos Ostomizados de Cascavel e saiba como ajudar ou receber ajuda. www.ostomizadoscascavel.com.br. Quem nunca teve certo receio diante do pedido de um médico para a realização de uma endoscopia ou colonoscopia? Aliás, o que significam? Na semana que vem, o programa mostra passo a passo como você pode ter acesso a diagnósticos de doenças do aparelho digestivo e como os equipamentos modernos revelam a existência de problemas de forma precoce e segura. É na semana que vem, eu espero por você. Até lá!